Pelos prados e campinas verdejantes eu vou. É o Senhor que me leva a descansar. Junto às fontes de águas puras, repousantes eu vou. Minhas forças o Senhor vai animar. Bom dia, caríssimos irmãos e irmãs que estão acompanhando esta liturgia diária. Bem-vindos a esta liturgia. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Hoje celebramos o quarto domingo da Páscoa. Neste quarto domingo, Jesus se revela a nós no Evangelho como o bom pastor. O bom pastor que cuida das ovelhas, que conhece as ovelhas e que as ovelhas também conhecem. Eu gostaria que nós meditássemos sobre essa frase. Eu sou a porta das ovelhas. É Jesus que está falando. Ele é a porta das ovelhas. Mas tem frases muito importantes aqui do Evangelho que meditamos o que merece ser explicados. As frases são essas. O pastor entra pela porta, o pastor passa pela porta, mas o assaltante e ladrão passa por outro lugar. O pastor entra pela porta, mas o assaltante e o ladrão passa por outro lugar. Essa frase pode ser para nós chave de leitura deste Evangelho. Se o pastor passa pela porta e aquele que nós consideramos como ladrão não passa pela porta, então quer dizer que a palavra porta, o passar pela porta, tem um sentido e um significado. Então é o passar pela porta que faz a diferença entre o ladrão e o pastor. Então, o que quer dizer passar pela porta? Vamos focar para entender o sentido de passar pela porta. O que Jesus quer falar para nós. Irmão, irmã, eu vou dar um exemplo. Aqui no Brasil, na Amazônia, tem muitos minerais. E tem muitas pessoas que fazem comércio de minerais. Vamos supor uma pessoa que vem dos Estados Unidos, ou duas pessoas, para explorar minerais, ou para ir na Amazônia. Um passa no Ministério Público, passa pelo governo, se registra, se identifica, pega documento, depois pega avião até a Amazônia. O outro passa por Paraguai. Paraguai chega logo, entra, vai até na Amazônia, sem se identificar como alguém que veio no Brasil para explorar minerais. E logo chega lá, começa a trabalhar no meio dos índios, diz que está pescando, mas pescando começa a pegar minerais. Nós vamos entender que aquele que passou pela Polícia Federal, pelo governo central,
oficialmente que se cadastrou, ele entrou pela porta. Ele entrou oficialmente. Ele entrou pela via exigida. Ele seguiu o procedimento normal. Aquele que entrou por Paraguai, logo foi até a Amazônia, ele passou por outro lugar, não passou pela porta. Agora, o que faz a diferença entre os dois é que um seguiu o caminho da verdade, o procedimento legal, o procedimento honesto. O outro não. O outro não foi honesto, não tinha verdade, não falou a verdade. Seguiu o caminho do clandestino, o da clandestinidade, e logo se encontrou lá. Então, nós podemos entender que a expressão passar pela porta quer dizer passar pela via honesta, passar pela via recomendada, tem a ver com a verdade, com honestidade. No caso do nosso texto aqui, o pastor é aquela pessoa que, para ter acesso às ovelhas, ele passa no caminho da verdade. Ele usa a verdade como caminho para chegar até as ovelhas. Então, passar pela porta quer dizer a verdade. A porta quer dizer a verdade. Alguém que não passa pela porta quer dizer ter acesso às ovelhas, mas usando o caminho da mentira, o caminho do engano, o caminho da clandestinidade. E Jesus disse que ele é a porta. A porta quer dizer o caminho, a verdade e a vida, que é também a identidade de Jesus. Quando Jesus diz que eu sou a porta das ovelhas, quer dizer que Jesus é o caminho, aquele caminho onde as ovelhas passam, para se salvar. Quando Jesus disse que ele é a verdade, quer dizer que ele também é a porta que indica a verdade sobre o caminho da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, esse texto continua. Jesus fala assim na descrição: as ovelhas conhecem a voz do pastor. O pastor chama as ovelhas pelo nome. Ele conhece cada ovelha por seu nome. O que quer dizer essa expressão, chamar pelo nome? Chamar pelo nome é uma expressão que tem tudo a ver com conhecer bem a pessoa. Também tem a ver com o carinho, com o amor. O nome de uma pessoa, o nome de uma planta, o nome de um animal revela a identidade mais profunda da pessoa, do animal. O seu nome não é por acaso. O teu nome tem tudo a ver com você. E também nas Sagradas Escrituras falar do nome, chamar pelo nome, quer dizer que conhece a pessoa. Chamar alguém pelo seu nome quer dizer que tem carinho também pela pessoa. Nós lembramos da passagem de Jesus no túmulo, ou fora do túmulo, depois da ressurreição, quando Maria Madalena foi para pôr o perfume, não encontrou Jesus, mas Jesus estava fora. Logo Maria Madalena estava chorando e Jesus chamou Maria. Maria. Maria levou susto logo, olhou assim, era Jesus. Reconheceu Jesus e falou, Rabi, quer dizer mestre. Por que Jesus chamou Maria pelo nome? É para dizer, Maria, você não lembra mais de mim. Você não me reconhece mais, mas eu lembro de você. Eu te conheço.
Quando você está andando por aí, numa cidade desconhecida, de repente alguém chamar você, Ana, Maria, você leva susto. Quem está me chamando aqui? Isso bate dentro de você. Você se encontra. Mas quando alguém chamar com outro nome, que não vai ser o nome, André, a pessoa pode estar atrás de você, você não vai levar susto, nem vai olhar atrás. Porque essa chamada não atinge o seu ser íntimo. A palavra leva a nossa identidade. O nome leva a nossa identidade. Quando Jesus chama Maria, no tempo que Maria estava triste, chorando, era também para consolar Maria, para dizer, Maria, não chore mais. Não chore mais. Estou vivo. Já ressuscitei dos mortos. Isso o que quer dizer também? Chamar pelo nome é para consolar, para dar atenção, para dar o carinho. Quando o pastor chama as ovelhas pelo nome, isso quer dizer o quê? Dizer que o pastor tem carinho grande pelas ovelhas. Dá atenção às ovelhas. Tem amor com as ovelhas. Ele chama as ovelhas pelo nome, quer dizer que ele conhece as ovelhas. Tem uma convivência entre o pastor e as ovelhas. Tem uma relação bem íntima entre o pastor e as ovelhas. E as ovelhas, quando escutam a voz do pastor, correm atrás do pastor. Conhece a voz do pastor. Qual é a voz do pastor que eles conhecem? Não é tonalidade da voz. A voz do pastor revela a segurança das ovelhas. A voz do pastor revela atenção, carinho para as ovelhas. A voz do pastor revela a intimidade com as ovelhas. Por isso as ovelhas, quando escutam a voz do pastor, pula da alegria, segue o pastor. Isso é a identidade do pastor. A característica do pastor é isso. O carinho, o amor, o conhecimento, a convivência com as ovelhas. As ovelhas, quando escutam a voz do assaltante, fogem. Porque o assaltante não tem carinho com as ovelhas. O assaltante não chega para consolar as ovelhas. Mas ele chega com estratégia para enganar e apenas roubar. Ele serve das ovelhas como carne. Ele chega para roubar, para assaltar. Por isso a voz dele assusta. O assaltante não entra pela porta principal, que é a porta da verdade. É o clandestino que entra na outra porta, a porta da mentira. Ele usa da mentira, da propaganda falsa para enganar as ovelhas. O que quer dizer esta palavra para nós? Jesus é o pastor. Por excelência, nós somos as ovelhas. Mas nós também, aonde estamos, com as responsabilidades que nós temos na nossa família, na igreja, numa certa maneira, nós somos ao mesmo tempo ovelhas, mas também pastores. O pai é ao mesmo tempo ovelha de Jesus, mas também pastor da sua família. E como pastor, nós somos chamados a passar pela porta para chegar às nossas ovelhas. As nossas relações com as ovelhas têm que ser relações baseadas na verdade. Jesus no meio, passar por Jesus. Você pode ouvir uma pessoa por aí que é pastor. Você pode ver uma pessoa aí até que serve a Deus. Pode ser um padre, pode ser quem? Mas que pode chegar à relação, pode usar o meio para atingir as ovelhas, assim uma propaganda enganosa. Uma pessoa pode falar para você, escuta aqui. Se você vier aqui rezar, você vai ter muita bênção. Você vai viajar para Estados Unidos.
Se você dar o dízimo de R$1.000, você vai ganhar 20, 30 mil. Será que funciona assim? Deus abençoe, sim. Deus abençoe a mão que doa, sim. Com certeza abençoe. Mas nós sabemos o preço? Não. Nós sabemos o dia e a hora? Não. Um pastor também pode usar uma propaganda enganosa para chegar até as ovelhas. Mas nesse caso aqui, ele está entrando na outra porta, a porta da mentira, a porta do engano, para chegar nas ovelhas. Chegou nas ovelhas, atingiu seu objetivo, cai fora. Jesus é a porta. Jesus é a verdade. Para ser pastor, nós somos chamados a imitar Jesus, a passar por Jesus, que é a verdade. Eu posso querer ouvir o que eu quero, mas a verdade não é necessariamente o que eu quero ouvir. O pastor é chamado a falar a verdade. A verdade pode até ser dolorosa, mas eu sou chamado a falar a verdade. Como pastores, vamos passar pelo caminho, pela porta, pela sabedoria, que é Jesus. E como ovelhas, somos chamados também a ouvir a voz do pastor, a seguir o exemplo e o carinho do pastor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém.